Ok? Ok. Boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de estar junto a todo esse grupo de trabalho da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, que através do Fernando Leão nos convidou para apresentar o nosso filme Ori, documentário de longa-metragem, e responder algumas perguntas ligadas aos temas do filme Ori. Eu sou Raquel Gerber, tive a oportunidade de fazer esse filme, que será visto na vossa universidade. Atrás da câmera está a Lilian Lima, que é também produtora junto à restauração digital do filme Ori. E eu queria dizer para vocês que eu sou residente em São Paulo e pude fazer esse filme Ori a partir de São Paulo, das comunidades negras da cidade de São Paulo. E isso aconteceu desde o final dos anos 70. Então, esse filme, na verdade, é um filme que já tem 40 anos, trazendo a história dos anos 70 e 80, dos movimentos negros, e ainda tem temas atuais para a nossa discussão. Sobretudo os grandes temas que a historiadora negra com origem Sergipe, a Beatriz Nascimento, nos colocou como personagem principal do filme Ori, que são os temas do quilombo para a reconstrução da identidade brasileira, da nacionalidade brasileira, né? E, sobretudo, a recriação do mito do herói civilizador, como mito de origem do povo afro-brasileiro, que é Zumbi de Palmares, né? Porque a Beatriz, ela se preocupou muito com a questão da imagem, né? Da imagem do homem negro brasileiro, que já não podia mais se identificar com a imagem do negro na historiografia oficial, que só tinha o aspecto da escravidão, da fuga e da destruição do quilombo. Então, a Beatriz dizia que para ela, como uma mulher negra do século XX, ela não podia mais se identificar com essa imagem, né? Então, essa grande questão que o filme Ori traz, né, que é a questão da imagem e da evolução da consciência humana no tempo, que é o nosso grande tema de hoje e o tema que o Ori sempre suscitou, né? Então, eu recebi algumas perguntas formuladas pelo Fernando Leão, que eu vou passar a responder para vocês. Ele se refere a um trecho no filme Ori, em que uma frase sobressalta: o Brasil se aproxima da África para vender Volkswagen. Se pergunta se esse contexto predominantemente mercantilista mudou. Eu responderia, né, que as relações entre Brasil e África, ao longo do tempo, tiveram muitos aspectos, né? Inicialmente, como a própria Beatriz Nascimento diz no filme Ori, a história de África ela nos foi negada no Brasil. Nunca foi contada. Ela não está nos livros da historiografia oficial. É como se a África fosse um continente congelado nas nossas relações e comunicações e no quem eles são. E eles também não sabem muito bem quem nós somos, né? Então, é uma coisa que o Ori coloca como a história negra foi negada na historiografia oficial, né? E também como a historiografia dos quilombos não contempla exatamente o que o quilombo foi, como organização social que migra de um continente para o outro, né? E que acompanha toda a história de migrações, tanto no continente africano como depois no continente sul-americano. Agora, essa questão de vender Volkswagen para a África, essa questão hoje da relação Brasil e África, aí você já tem outras linhas de reflexão sobre isso, né? Eu acho assim que esse último governo no Brasil foi muito importante no sentido de aproximar o Brasil da África. Muitas novas embaixadas foram abertas e a política do Celso Amorim foi uma política muito nova no sentido de uma verdadeira e nova aproximação com a África. Mas sempre o Brasil, quer dizer, atuou vendendo serviços, vendendo instalações, vendendo muitas coisas para a África.
Mas agora, com os movimentos negros e com a descoberta de coisas maravilhosas que a África pode oferecer para a humanidade, as pessoas, enfim, que se preocupam com a questão da historiografia moderna, no que se refere à herança africana nas Américas, têm encontrado um grande alimento, seja para o seu espírito, seja para a cultura, e seja para a sua própria vivência interior. Então, eu acredito que hoje a África começa a ser redescoberta por muitas gerações no Brasil, uma visão que nunca se teve da África. A aproximação se inicia, né? Mas a questão mercantil ela também existe. Por outro lado, tem uma outra questão, um modo também como a África muitas vezes virou moda no mundo e tem virado moda aqui no Brasil também. Enfim, nós temos que abrir esse leque e rever essas nossas relações e procurar aprender mais sobre essa história e essas culturas. Agora, com relação à segunda pergunta, que é uma pergunta que diz que há uma lenda africana recolhida entre os sudaneses do século XIX, a redescoberta de Ouagadougou, que fala de um lugar que desapareceu e que, para ser reencontrado, é necessário aprender a língua dos animais e buscar os velhos para voltar-se às suas origens. Então me perguntam que nas minhas viagens de pesquisa à África, se eu senti entre os africanos essa busca por uma identidade perdida. Eu gostaria de dizer que a África é o continente mais antigo dessa dispensação planetária, né? De lá é que veio o homem mais antigo da humanidade. Então são culturas muito antigas, muito cristalizadas, que dificilmente perdem os seus mitos de origem. Sobretudo, todos os povos africanos têm um mito de origem, né? Então, essa África perdida, você pode dizer que ela foi muito mais perdida na diáspora, no Brasil e nas Américas, nessa identidade perdida, porque, na verdade, os africanos, quando eles eram embarcados para as Américas nos portos de embarque, os grupos eram separados, as famílias eram separadas. Então era o que a Beatriz disse, era uma escravidão sem vínculos, para que as pessoas não pudessem se reagrupar e se reorganizar nessa nova vida que elas passariam a ter nesse outro continente. Então, do ponto de vista dos negros que vieram para as Américas, muitas coisas foram perdidas. Apesar que um homem nunca perde a nível celular as suas verdadeiras origens. A qualquer momento isso pode ser resgatado, né? Então, essas culturas mais antigas da humanidade, elas mantiveram a sua relação com a origem. Mas o grande conflito que acontece na África hoje é sobretudo um conflito que os jovens vivem entre a vida das suas comunidades, das suas vilagens originais e a vida nas grandes cidades africanas, já muito influenciada pela cultura do Ocidente. Esse é um grande conflito hoje na África, que traz um grande empobrecimento para a vida dos jovens, muitas vezes sem rumo e sem uma condição de se afirmar, porque, vamos dizer, a sociedade não tem como integrar plenamente o trabalho desses jovens em África, né? Mas tem um outro aspecto muito importante, que é a África, coração da humanidade. E sobre isso eu quero falar para vocês, mostrando algumas imagens de uns livros muito especiais. Você me dá sinal. Vou mostrar para vocês algumas imagens desse maravilhoso livro Kings of Africa, né? Para que vocês possam ver que o quanto essa identidade africana ainda está preservada, que uma imagem de um entronamento e celebração de um novo rei africano nessa região semi-bantu da África. E aqui nós temos uma outra imagem belíssima, né? Do rei no seu trono real. Também uma imagem da parte semi-bantu da África, próxima à região do Camerun. Esse mapa
É um mapa do antigo reino do Congo, da onde realmente vieram esses povos que vieram habitar o sul do Brasil, né? Os povos de origem bantu. E uma imagem assim muito especial, como realmente os africanos integraram também toda a influência cristã, né? Sobretudo os bantos sincretizaram, é a origem do sincretismo brasileiro, né? É do antigo reino do Congo, Baixo Zaire, essa imagem, né? Então é um livro muito belo que mostra como essas culturas, né, sobrevivem através dos seus traços, né, e da beleza, né, que elas criaram para o mundo e a humanidade, né. Eu também queria mostrar esse livro A África Ilustrada, né, que fala justamente da subdivisão política ao final do século XVIII, já com as fronteiras pós-coloniais, né. Esse livro muito belo, de fotografias, né, nos mostra uma África mítica ainda, imagens da Etiópia, né, imagens dos povos da Somália, né, povos tão belos hoje em situação de grande dificuldade. E esse livro tem imagens incríveis desses lugares conflagrados do mundo, o Egito Antigo e as suas pirâmides, né, o Saara, na região da Algéria, né? E, sobretudo, algumas imagens, né, que eu queria mostrar para vocês da Líbia, né, que vocês podem ver a irrigação no oásis de Gadamés, um lugar quase que mítico, né? Então, essa África mítica, ela tem que continuar existindo nos nossos corações, porque a África é o coração da humanidade, né? O leão, aqui uma imagem antiga da Líbia, panorama de Nalut, um lugar quase que onírico, vamos dizer, né? Porque a África, o símbolo da África é o leão, que tem o maior coração, é um animal que tem o maior coração, porque o Rudolf Steiner dizia que o coração do planeta é a África, até a forma do continente parece um coração, então ele não pode se perder. Porque se perder o coração, perde a vida, perde a circulação da energia, né? Mais umas imagens da Líbia, hoje conflagrada. Então, com essas imagens, a gente encerra essa pergunta de número 2. E vamos falar, respondendo à pergunta sobre a influência religiosa no cotidiano dos povos africanos, né? Conforme me foi perguntado, conforme essa cultura chegou na América e se arraigou, porque o filme Ori traz essa religiosidade muito forte, e a construção do filme, ela é uma construção que sempre retoma o significado da palavra Ori, né? Que é uma palavra misteriosa e também religiosa, porque Ori é a cabeça, é o núcleo da nossa consciência, com um acento também ancestral, né? E aí vocês me perguntam se a construção do filme teve para mim também um caráter religioso, e foi também um rito iniciático e uma passagem para que eu possa ter um novo modo de olhar e estar no mundo. Eu posso dizer para vocês que realmente para mim foi quase que iniciático, porque eu descobri mais quem eu realmente sou, à medida que eu também me foi revelado o meu orixá, o meu Deus da minha cabeça. Eu acho que eu sou uma pessoa que fiquei mais bem encaixada em mim mesma e ganhei uma força nova que eu não tinha antes, né? Então, eu agradeço muito a esse trabalho e à África, porque me fez eu me encontrar mais comigo mesma, apesar da minha origem europeia, né? Essa palavra Ori, né, que está muito presente no filme como um todo, né, mostra também que a identidade, ela é o contato com a nossa consciência mais profunda e com a nossa essência. E qual é a nossa essência? O significado da palavra Ori a gente não conhece totalmente, como também a gente não se conhece totalmente, né? Sobretudo os povos que passaram pela colonização cultural,
esses povos, eles ficaram como que despossuídos de si próprios, despossuídos das suas culturas de origem, né? Então a gente sempre se pergunta nesses casos, como é o conhecer a ti mesmo? Como é conhecer-se a si mesmo, né? Então, a construção do nosso ori, da nossa cabeça, né, é um mergulho interior em nós mesmos, mas também é um mergulho na nossa história, sobretudo nessa história que foi negada, né? Então, nesses dois aspectos, né, seja na personagem Beatriz do filme, seja em mim mesmo, né, eu acho que houve para nós duas um profundo mergulho interior. E eu acho que isso aconteceu também para a gente, porque a gente vinha da influência do cinema novo, a gente vinha da influência dessa relação entre a história e a identidade do indivíduo, a ideia do cinema de autor, né? E essas todas as coisas aconteceram porque nós vivíamos já o processo da descolonização cultural no mundo, né? E a gente podia se perguntar quem a gente era, qual era a luz do Brasil, qual era a história com a qual a gente queria se identificar, enfim, quem sou eu, né? Como responder aquela pergunta, quem sou eu? E aí então nós chegamos na quarta pergunta que vocês nos formulam. Os negros brasileiros conseguiram uma organização para discutir sua identidade, exigir respeito e dignidade. O que você acredita e acredita a essa articulação da população afro-brasileira que teve como consequência movimentos fortes como o MNU? Como a gente já vinha falando, eu acho assim que isso realmente acontece, né, porque surgiram, né, movimentos de descolonização cultural no mundo e começaram a acontecer as independências nacionais nos países africanos, né? Então, dos anos 60 para cá, o mesmo processo que nós vivemos no Brasil também vinha acontecendo na África e no Caribe, com todos esses processos de independência nacional dessas nações que foram colonizadas pelos europeus. Então, acho que isso é um fator muito importante, né? E também há uma participação maior da população negra no processo de produção nacional, sobretudo os jovens que passam a fluir para as grandes cidades, frequentar as universidades. Então esse é o surgimento do moderno movimento negro no Brasil. Sem falar, claro, que desde os anos 20 e 30 já havia um jornalismo negro, já havia um movimento negro, a Frente Negra Brasileira, muitas coisas aconteceram, todo o processo que Abdias do Nascimento nos trouxe depois, né? Os processos ligados ao teatro negro, a presença do negro no cinema novo, a Glauber Rocha, enfim. Mas a maior participação de populações jovens negras no sistema de produção e na vida das grandes cidades e sobretudo na vida das universidades, sobretudo nos cursos de ciências sociais, de humanas, de letras, de psicologia, né? Aí surge um novo momento do chamado movimento negro no Brasil, né? Que surge sobretudo nas universidades, no campo da educação e das artes, né? Então, vamos evoluir agora para a quinta pergunta. Pode cortar. A quinta pergunta é: você acredita que a cultura de nossos ascendentes africanos, que confere à dança, ao corpo que pensa, à mente que dança, a sua maneira mais natural de se relacionar com o meio, que isso pode oferecer à mente ocidental e cartesiana uma alternativa às estruturas eurocêntricas aprisionadas e aprisionantes? Eu escrevi uma resposta que eu vou ler para vocês, né? Sem dúvida, as culturas africanas moldaram o caráter brasileiro com o melhor que elas tinham: o sentido da família, da comunidade, da fraternidade, da relação com o cosmos, a terra e as forças da natureza, a capacidade de expressão plena das artes, o conhecimento da energia, da astrologia, a perfeição da expressão da corporalidade, o sentido do respeito religioso e etc, etc.
o conhecimento dos alimentos e suas propriedades, a medicina natural, a naturalidade da expressão do afeto, enfim. Uma coisa que eu queria dizer, o mundo ocidental nunca foi muito feliz, né? Nunca foi dionisíaco como a África muitas vezes é ainda hoje, nos seus dilemas e no seu sofrimento, né? Porque o mundo ocidental é uma história de agressão, de guerra, de luta, de domínio incessante, de luta pelo poder, né? Então, a África antiga, plena, talvez já foi o paraíso na Terra, né? Então, eu acredito ainda que a África pode jogar muitas luzes para a vida da humanidade. Então, eu fico muito grata por essa oportunidade de passar a vocês esse meu sentimento. Obrigada e bom trabalho para todos. Boa noite.